Que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós nesse momento. Mais um papo, mais uma leitura, mais uma explicação. Graças a Deus. Enquanto nós estivermos aqui, encarnados, eu falando e vocês escutando, vamos aproveitar ao máximo, porque todo momento é precioso. Sim, devemos descansar, devemos arejar a nossa cuca, que nós poderemos ficar estressados. Mas também devemos aproveitar o tempo que Deus nos deu. O que sobrar, então aí a gente aproveita para dar uma descansada, se entrosar em outras coisas e assim por diante. Como nós estávamos falando sobre a apometria, como ela funciona nos seus lugares, nos dias dos seus trabalhos, né? Quando for feitos os trabalhos das pessoas que necessitam, né? Como vocês viram, são pessoas que estão obsedadas e depois que eu terminar essa parte da apometria será falado, então, uma boa parte a respeito da obsessão, que já foi falado quando nós falamos sobre o livro dos médiuns, Allan Kardec. Mas é sempre bom algo mais para a gente entender melhor. E como nós estamos falando sobre o que aconteceu, né? O que aconteceu naquele tratamento, nas técnicas de tratamento que nós estávamos falando, o que aconteceu naquele trabalho, que eles foram tirar a entidade, o Mago Negro estava difícil, e que foi aconselhado, então, a fazer vários procedimentos. Então, aqui nesse pedacinho, vai ser explicado, né? O que o Dr. Lacerda vai falar sobre o SPIN, né? Porque tem coisas, gente, que eu sei que é bem abstrata. Não é só para vocês, para mim também. É como matemática, quando a gente estudou. Nossa, a gente achava, nossa, aquelas coisas, aqueles teoremas, aquelas questões que a gente fazia. Por que é menos 3? Por que é menos A, que A mais AB? Era tudo complexo. Não dizia nada na nossa cabecinha de jovem naquela época. A mesma coisa agora, gente. Daqui a pouco, nós vamos lendo aqui, lendo ali. Nós vamos se familiarizando. E depois que eu falar sobre a obsessão, eu vou falar também do mecanismo da mediunidade, né? O que entra nesse mecanismo, né? E vai ser falado do SPIN, vai ser falado do salto quantum, que para nós, nossa, como que é isso, né? De que jeito que se procede? Mas graças a esse procedimento, né, surgiu uma maneira a ser usada na desobsessão, que foi muito importante, gente. Bom, segundo o professor João Argon Preto de Oliveira, temos duas hipóteses para explicar a inversão do SPIN. Então, não sei se vocês estão lembrados, se vocês viram ou não, né? Na hora que o Mago Preto decididamente quis estava enfrentando as pessoas que estavam querendo fazer com que ele saísse, com que ele fosse embora. E essa inversão
que foi comandada pelaquela entidade, né, que era uma preta velha. Então ela falou para eles usarem a inversão do spin, né, que seria, então, juntamente com uma contagem, gente. Uma contagem, né, que a gente estala os dedos, e a contagem é vagarosa, e esse spin, ele fica numa rotação, uma rotação. Então, o que foi feito? Na hora da contagem, esse spin deu uma parada. E o que aconteceu? Ele, ao invés de ele rodar do lado que ele estava rodando, ele simplesmente rodou no outro lado. E foi o que aconteceu com o mago negro, que mudou o spin, a rotação do spin do desencarnado. E com isso ele caiu desmaiado. Ele não aguentou. Ele não sofreu nada, gente. Não sofreu nadinha. Apenas ele saiu de órbita. Vocês, é que nesses trabalhos, quando faz a contagem, a gente vai sentindo. Eles vão fazendo a contagem, a gente vai como se saindo do corpo, vai sumindo, mas uma coisa assim, suave, boa. E a mesma coisa, o mago negro, pimba, para trás. E aí ele foi levado para o seu lugar de origem, quer dizer, da onde ele veio. Então vejamos o que o senhor João Argon tem a nos dizer. A primeira, né? A primeira hipótese, como fez o Dr. Lacerda, modificando o movimento angular do spin, fazendo com que o seu vetor, que é paralelo ao vetor do spin do núcleo, se incline em relação ao plano de órbita do elétron e, consequentemente, a direção do vetor do núcleo. Consequências: mudança de movimento angular ou cinético do elétron, afetando todo o equilíbrio da substância da matéria por seu efeito sobre o campo magnético do elétron. Resultado: emissão de energia magnética não modulada, com dois efeitos. Nas entidades espirituais, perda de energia. Entenderam? Foi o que aconteceu com o mago. E, portanto, de força de atuação, ele perdeu a força nas estruturas moldadas, como bases ou aparelhos de dissociação de seus componentes por perda da energia de coesão, ocorrendo o desprendimento de faíscas e jatos fotônicos já observados por médiuns videntes que acompanhavam a operação. Bom, a segunda hipótese, pela inversão do sentido da rotação do spin da metade dos elétrons, fazendo-os ter o mesmo sentido, e, logicamente, do vetor, que expressa a sua energia cinética e magnética do átomo. As consequências são similares às relatadas na primeira hipótese, já que todos os vetores passam a ter um só sentido. Com efeitos devastadores no campo magnético do átomo, da matéria quintessenciada do plano espiritual como magnificamente. Demócrito descreveu: a alma consiste em átomos sutis, lisos, redondos, como as do fogo. Poderíamos
interpretar a inversão de spin como sendo uma força capaz de desestruturar as partículas fundamentais, promovendo um colapso e consequente desmaterialização das partículas, ficando a entidade espiritual sem meios de se manifestar. O que aconteceu com o mago? Ele não, lógico que não esperava, ele estava ali, duro, teso, dando risada, né? Esperando que aqueles médios fossem fazer a explanação do evangelho, conversar com ele, né? E a entidade também que apareceu já num trabalho que ele falou, que eles estavam cansados de saber o que se passou no livro, o que tinha no livro do evangelho. Mas eles queriam continuar do jeito que eles estavam, né? Então eles eram ali duros nesse sentido e não aceitavam nada de bajulamento, que a gente faz assim quando é criança. Não, você faz isso porque depois acontece isso. Nada disso. Para vocês verem, gente. Eles são mesmo, eles vêm mesmo e nada de falar. Tem gente que fica falando, meu irmãozinho, meu irmão. Nossa, é morte para eles também, eles não gostam que fala assim desse jeito. Ele fala, não sou irmão de ninguém, eu sou eu. Ficam bravos mesmo. E também, gente, houve caso de uma certa, já vou aproveitar que já que está falando do mago, houve caso que ele, num certo centro espírita de Kardec, ele se comunicou. Gente do céu, o doutrinador foi começar falando com ele, amaciado. Ô, meu irmão, o que acontece? Porque está aqui. E o mago foi muito duro com esse doutrinador mesmo. Falou, o que você pensa que você está fazendo? Está falando? Quem é você que vem querer me modificar a minha vida? O mago falava. Eu estive em sua casa e vi exatamente o que você é no seu lar. Aquilo é maneira de se tratar o seu filho? Olha como você conversa com a sua companheira, com a sua esposa. Como que agora você vem me ensinar o meu caminho? Gente, não sei nem falar que aquele dia o doutrinador não abriu mais a boca. Então vocês estão vendo, gente? Mas isso também é para ficar bem claro que a responsabilidade é muito grande nos trabalhos. Não é só para o doutrinador, não. Para os senhores médios, que acham que é como se fosse no circo de cavalinho. Mais tarde eu vou. E vai empanturrado, com a barriga empanturrada, ou fumando, ou soltando piadinha. Nada disso pode, gente. Não estou falando que nós vamos virar anjos de uma hora para outra. Ninguém. Nós temos nossos defeitos, mas nós temos que ter respeito em determinadas coisas. Levá-las a sério. Senão não acontece, não melhora ninguém. Não é porque o médico está ali trabalhando, depois que eu desencarnar eu vou para um bom lugar. Lê do engano, gente. Depende daquilo que ele fez. Não a roupagem bonitinha de branco, as preces que ele fez, não. Vai ser visto realmente o que ele fez, né? Ou então o que ele não fez.
a omissão também entra. Então, gente, vamos continuar aqui com as nossas técnicas para o tratamento da apometria. Também entra a energia das estrelas. Ó, gente, depois vocês vão ver no estudo da Umbanda, é tudo baseado aos médiuns, as vibrações, de acordo com os nossos planetas aqui do sistema. Dependendo da época que a pessoa, né, do signo, ele é ligado naquela determinada vibração. E ela recebe muita influência, assim como as plantas, que ele utilizará nos seus devidos banhos, nas suas devidas defumações, né? Há quem torce o nariz, ai que bobagem, não sei o quê, mas está tudo ligado. E vocês depois vão ver como é bonito a gente conhecer, né? Ter conhecimento dessas coisas, como é bom para nós. Então, a energia solar, gente, o nosso maravilhoso Sol, que sem ele nós não teríamos o prana, não existiria uma só vida, seja vegetal, seja animal. Oitavo, recursos e forças da natureza, tais como os elementais, também isso daqui vai ser falado, né? De uma certa maneira bem resumida na Umbanda. Elementais da terra, elementais da água, elementais do ar, elementais do fogo. Então, que eles são chamados de gônomos, undinas, silfos e salamandras. Nono, a energia telúrica, quer dizer, da Terra. Despolarização de memória. Microorganizadores florais. 12º, cirurgias astrais. 13º, transmutação e manipulação de energias como aglutinação, condensação, dispersação, que é explicado logo aqui. Então, eles dizem que não é fácil, gente, tocar uma sessão de 2 horas ou 4 horas sem utilizar essa técnica de ou aglutinação, ou de condensação, ou de dispersação. Porque ele disse que há necessidade de se aplicar algumas vezes durante a sessão, né? O dirigente da sessão deve estar sempre atento e empregar essa técnica, principalmente quando notar cansaço entre os médios ou então com conversas paralelas, né? Porque, vocês vejam bem, demora, gente. Não é num estalar de dedos que esses trabalhos são feitos. Demora bastante, né? Para que saia a contento, para que saia satisfatório, né? Então, as pessoas, os médios que participam ali, e mesmo fora, né? Não fui nesse determinado centro que tem lá em São José, né? Mas a gente, pelos centros que a gente já andou, já participou, já trabalhou, a gente tem uma ideia. Então, os médios começam a sentir cansaço, né, daquela espera. De repente, pergunta para outra hora, ou então, será que vai acabar? Será que está no fim? E isso destoniza a gente. Sai fora daquilo que está engrenado, né? E a mente tem que estar ali, em todo momento, bem firme, nada de lembrança de que brigou com a empregada, que gritou com o cachorro,
ou que o marido falou alguma coisa, e fica com aquilo. Eu sei que fica. Às vezes vai até o dia, até na hora de dormir. Nossa, por que eu falei isso? Nossa, por que foi feito aqui? A mesma coisa. Só que nesses trabalhos a gente tem que, sim, se disciplinar, né? Para que seja bem favorável. Senão, a perturbação toma conta, viu, gente? Sim. Então precisa ser muito bem planejada. E há lugares que põe, não sei se você já for, coloco músicas, né, aquelas músicas lindas, né, próprias para igrejas, né, e muitas mexem com o coração das pessoas que estão ali, então elas procuram se elevar o pensamento. Geralmente nós começamos a pensar em Jesus, em lugares maravilhosos, né, lagos, né, animaizinhos e assim por diante. Isso daí facilita também e ajuda muito. Ou então, às vezes, há lugares que eles pedem para as pessoas ficarem orando. Mas acontece, gente, que a gente fica orando, e fica assim como se fosse uma ladainha, né? Na realidade dos fatos, a gente fica orando muito e não está ligada naquela oração. É isso que eu quero dizer. Não está ligada. Porque vai orando, né? Apenas como uma maneira de ficar quieto ali, né? Bom, 14º, recomposição da figura espiritual. 15º, utilização de campos de força para a proteção. Nota: na Índia, na China, no Egito, complementam os elementais com elementares da terra, doentes, elementares da água, sereia, elementares do ar, fadas. E assim termino essa parte das técnicas do tratamento usado na apometria. E vocês estão vendo? Não se preocupe em decorar fatos, em decorar números de leis, de tratamento, como é que foi. Isso está sendo dado estritamente porque nós necessitamos ter mais ou menos uma ideia ou conhecermos como se resolve, como acontece, né? O que eles fazem. Apenas, então, justamente para informação para nós. E torno a falar, se vocês quiserem ter maior conhecimento, procurem esse livro e tem outros também, onde vocês quiserem se aprofundar, estudarem, é muito bom. E não fique só para vocês esses conhecimentos, gente. Passe para outros. Logicamente, para outros que querem aprender. Porque a gente encontra na vida muitas pessoas que ainda não desejam, acham ruim, né? No fim, a gente acaba por ser uma pessoa chata. Então, vejam bem, quem é que realmente a gente já nota numa conversa com um amigo, numa conversa com um vizinho, vê que ele é chegado a determinados conhecimentos espirituais. Aí então a gente entabola um bom papo, né? Uma boa conversa e por aí vai. Um informa o outro passa para o outro. E tem jovens, gente, que também têm interesse nesse assunto, que eu já encontrei jovens assim. E é muito bacana conversar com eles, e eles aceitam e ainda dão suas maneiras de dizer para a gente seus conhecimentos também. Então, vou terminando porque já é hora. E assim continuaremos na próxima com o assunto a apometria e os chips, né?
que são utilizados pelos nossos irmãos desencarnados.